Boa noite, queridos irmãos. Quero convidar você a se colocar no seu lugar. Vamos ficar de pé e vamos orar para darmos início a esse culto de adoração ao nosso Deus. Oremos. Pai, nós pedimos, Pai, nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nessa noite, Pai, sejamos edificados, Pai, e que em nós, Pai, possa haver um espírito de humildade, de contrição, que nós possamos, Pai, diminuir para que o Teu nome cresça, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, Pai. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do nosso Pai eterno e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs em Cristo, seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra. E que pelo Espírito Santo possamos em espírito e em verdade
adorar o nosso Deus, celebrar o seu nome, honrá-lo e ter a alegria da sua presença, da sua comunhão, também nos tornando íntimos dele. Deus seja louvado. Nós vamos fazer a leitura da sua palavra, que se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 2. Nós vamos ler o verso 1 ao verso 12. Então, ouçamos o que Deus nos fala em sua palavra, registrada por Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorar. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, e ela seja alimento da nossa alma e produtora de fé em nosso coração. Deus seja louvado. Vamos continuar adorando as nossas canções. Vamos louvar o nosso Deus. Queen foi na cruz. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas vão poder dedicá-lo nesse momento. Quando do céu eu andei, bem perdido, vaguei, sempre longe do meu Salvador, que da glória desceu e seu sangue verteu para salvar-me com seu imenso amor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sofro bem que não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer e louvor eu sei quando tudo a Jesus confiei. Vida eterna me deu e um lar lá no céu, onde sempre com isso habitarei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Amém? Glória a Deus, porque um dia Ele veio, nasceu, Ele morreu por nós, e hoje nós podemos, nessa noite, podemos buscar o nosso Deus, porque o nosso Deus não é um Deus que não pode ser encontrado, mas nós possamos realmente, não através só apenas das nossas palavras e canções, mas que a nossa vida possa ser uma vida de busca contínua ao Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. Vem limpar
Eis aqui, bendito estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Senhor, nós nos rendemos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque um dia o Senhor se entregou por nós. O Senhor veio a este mundo para nos libertar do nosso pecado. E nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha falar essa noite aos nossos corações, que a nossa alma, Pai, anseia pelo Senhor, Pai. Nós queremos buscar o Senhor não somente aos domingos, mas que a nossa vida seja um buscar contínuo de relacionar-se contigo, Pai. No nome de Jesus que oramos. Amém. Eu quero convidar as crianças para vir à frente, nós vamos orar com vocês. E em seguida, vocês virão para o grupo e vão junto. Então vamos orar com nossas crianças e também pela mensagem que Deus tem preparado para nós nessa noite. Oremos. Nosso Pai eterno, Pai do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas crianças. Elas estão aqui na adoração a Ti. Elas estão aqui no campo. Obrigado pela vida delas. E obrigado também pela vida das crianças que irão te acompanhar também pela internet, pelas redes sociais, este culto. Abençoa a vida delas, abençoa seus pais e abençoa, Pai, o culto infantil que elas vão estar celebrando a Ti nesta noite. Fala ao coração delas, fala ao nosso coração, dá-nos a Tua palavra, fala conosco. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.
interessante esse texto que lemos de Mateus 2, de 1 ao 12, falando-nos a respeito de alguns sábios do Oriente. Alguns os conhecem como magos ou os reis magos. Eles eram estudiosos do universo. E eles então avistaram esta estrela muito diferente nos céus. E o interessante é que o texto nos diz que essa estrela era a estrela de Jesus, a estrela de Belém, não a estrela de Jesus, né? E Deus usou então este evento da natureza, do universo, para chamar a atenção desses sábios, e usou esses sábios também para trazer a mensagem ao seu povo, Israel, em Jerusalém, a respeito do nascimento de Jesus. E eles tinham plena convicção de que Jesus era divino, porque ninguém adora o ser humano, adora Deus. E eles, chegando em Jerusalém, eles ainda fazem a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Será que eles tinham conhecimento da profecia sobre o Messias? O texto não nos informa, mas eles chegam a Jerusalém com o intuito certo de adorar a Jesus e reconhecem nele uma criança divina. Estão procurando por Jesus. Foi uma longa jornada, não foi uma jornada de um dia, de um mês. Certamente que a jornada desses sábios do Oriente durou cerca de 2 anos, até que chegassem em Jerusalém e de Jerusalém fossem redirecionados para Belém, o local onde Jesus, ou o Messias, deveria nascer, o Salvador deveria nascer. Esse Salvador é divino, mas ele tem um nascimento humano. Nós vimos recentemente aqui que Jesus foi verdadeiramente Deus e é verdadeiramente homem. Ele uniu as duas naturezas numa só, exatamente com o propósito de nos salvar, de ser o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Mas ele não é um Salvador que salva por atacado, né? Ele salva aquele que nele crê, aquele que o reconhece como Salvador, aquele que, arrependido dos seus pecados, o confessa como Salvador e Senhor, crendo na sua morte como meio de justiça de Deus pelos pecados e na sua ressurreição como a nova vida vitoriosa sobre a morte. Então esses sábios avistaram essa estrela diferente nos céus, e nós cremos que Deus a colocou ali nos céus para que fosse vista por eles e para que os guiasse até Jesus, para que eles conhecessem o Salvador, Cristo, o Senhor. Essa foi também a mensagem do anjo aos pastores que estavam tomando conta dos seus rebanhos nas cercanias de Belém. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ou seja, nasceu o Salvador, o Messias, e ele é Deus, ou seja, ele é o Senhor. Então esses homens encetam esta viagem demorada, e eles então chegam em Jerusalém. Eles vieram em busca de Jesus, mas na verdade eles foram alcançados por Deus. Eles foram conduzidos por Deus, não foram conduzidos por uma estrela, porque a direção daquela estrela
era uma estrela guiada pela mão de Deus. Um elemento da criação usado por Deus para chamar a atenção deles, para guiá-los até a Jesus. Como poderiam eles saber que era o nascimento de Jesus? Era o nascimento do Rei dos Judeus, o Messias. Ninguém pode conhecer as coisas de Deus se por Deus não forem reveladas. Então, creio plenamente que o Espírito de Deus estava operando na vida desses sábios para conduzi-los a Jesus, e eles foram em busca de Jesus. Essa deve ser também a atitude de cada um de nós, né? Eu sei que comigo foi assim, eu fui ao encontro de Jesus, mas porque eu sei que Jesus primeiramente veio me buscar, veio ao meu encontro. E, irmãos, é uma coisa sobrenatural e maravilhosa. Ninguém pode ir a Jesus se não for conduzido pelo Pai. Ninguém pode crer em Jesus se não for convencido pelo Espírito Santo. Às vezes é um convencimento assim tão natural, imperceptível à nossa mente humana, que nós não temos explicação. Como é que eu creio em Jesus? É de Deus. Como é que eu sigo e sirvo a Jesus? É de Deus. E se olharmos para a nossa vida, toda a nossa vida está centralizada nele, mesmo vivendo as nuances da vida terrena. Jesus é tudo na nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. Nele temos a vida. E esta vida é uma vida esplêndida e gloriosa de Deus nele para nós. Então, quando ouvimos a respeito da palavra de Deus, do Evangelho, quando ouvimos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deixou a sua glória no céu, Ele veio a este mundo, exatamente com o propósito de nos buscar e salvar, todos nós devemos ter esse mesmo propósito que ocorreu na vida dos sábios, ir ao encontro de Jesus. Como os pastores de Belém fizeram, vamos até Belém e vejamos aquilo que o anjo nos anunciou. E apressadamente saíram em busca do local onde lhes foi indicado que Jesus deveria estar. Um menino numa manjedoura e um bom de panos. E ali eles foram os primeiros a virem adorar. Esses sábios, como eu disse, eles fizeram uma viagem longa, demorada, e provavelmente ela durou cerca de 2 anos, porque quando Herodes, querendo matar a Jesus e destruir toda e qualquer possibilidade de um soberano de Israel, de Judá, assumisse o trono no lugar dele, ele mandou que assassinasse todas as crianças de 2 anos para baixo, conforme o tempo que ele havia inquirido aos sábios a respeito do tempo em que eles haviam avistado esse tempo. E por outro lado, nós vemos aqui no texto que eles não o encontram na manjedoura, eles o encontram numa casa. Mas não importa o tempo, importa o momento do encontro. Os pastores foram imediatamente, eles não demoraram esse tempo. Mas quando chega o tempo de Deus para a sua vida, você deve dizer sim para Jesus. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É preciso crer. Porque todo aquele que crê é salvo. Mas o que não crê permanece sob condenação em vista dos seus pecados. Principalmente o pecado da incredulidade, de não ter. Então, esses sábios, eles foram em busca de Jesus. E eles queriam ver Jesus. Onde está aquele que era nascido Rei dos Judeus? Por que essa parada em Jerusalém? O Senhor
já não os poderia ter guiado diretamente aonde estava Jesus com José e Maria? Claro que Deus poderia ter feito isso. Por que então esta parada em Jerusalém? É que Jerusalém precisava saber que o seu rei havia nascido. Jerusalém precisava saber que a promessa de Deus havia sido cumprida. E quando então eles ficaram todos empolvorosos, a cidade toda se agitou. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Então, onde está essa criança? Onde ela deveria nascer? E eles prontamente, conhecedores das Escrituras, vai nascer em Belém, a cidade do rei Davi, porque ele será um rei eterno da descendência de Davi. Essa era a promessa de Deus. E, no entanto, toda essa agitação termina. Porque, meus irmãos, não basta conhecer a mensagem do Evangelho. É preciso que o Evangelho adentre no coração da pessoa. É preciso que o Evangelho de Cristo seja a sua nova vida por meio de Cristo. Cristo em você. Esperança da vida gloriosa. Certeza da vida eterna. Então, aqueles sacerdotes, os escribas, os copistas da Bíblia, eles sabiam exatamente onde Jesus deveria nascer. Houve qualquer movimento em torno da busca de Jesus? Nós não vemos aqui isso. Nós vemos que Herodes se dispôs a assassinar Jesus. E ele então procura enganar os magos, os sábios, dizendo: olha, ide e adorai o menino, depois vocês me digam onde ele está, porque eu também quero ir lá. Mas a intenção dele era ir para matá-lo. Mas Deus não permite isso. Deus está ali para cuidar do seu filho e para cumprir o seu plano de salvação. Quantas vezes Jesus foi ameaçado de morte por apedrejamento? E uma vez até mesmo em ser lançado de cima de uma montanha. Como ele sempre diz: ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, vocês não têm nenhum poder sobre mim. Como Jesus passa no meio daquelas pessoas sem que elas o agarrem. Mas quando chegou o momento de dar a sua vida, ele mesmo se deixou prender. Ele mesmo se calou perante um tribunal injusto. Porque ele era justo. Era justo que ele morresse pelos nossos pecados? Bom, essa foi a escolha do Pai Eterno, para que se cumprisse a justiça dele em nosso favor. Mas ele era justo, senão não poderia morrer por nós. Então, quando chegou o momento de se entregar, ele se entregou. Ele diz: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tem poder para tirar a minha vida. Eu mesmo eu dou. E ele, como um pastor celestial, ou seja, o guia e o cuidador das nossas almas, ele diz: eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E quando ele fala daqueles que creem nele para a salvação e recebem dele a vida eterna, ele diz: olha, eu conheço as minhas ovelhas, ou seja, eu conheço quem crê em mim, eu conheço quem me segue, e ninguém pode tirar de mim essas ovelhas ou essas pessoas, porque o meu Pai que nas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Ele também diz: ninguém pode arrancá-las da minha mão, porque eu e o Pai somos um. Dou-lhes a vida eterna e nunca, jamais perecerão. Essa é a promessa: quem crê tem a vida eterna e não perecerá. Perecer ali não significa o aniquilamento da nossa vida, mas significa o sofrimento de uma vida longe, ausente de Deus, da glória de Deus, da alegria da salvação, da bênção da comunhão, mas com certeza de tormentos. Porque a palavra de Deus nos fala que
O inferno é um lugar de tormento eterno. Tormento da alma. Porque não estarão mais também com os corpos físicos mortais, porque também ressuscitarão. A palavra de Deus diz que há uma ressurreição para o céu e há uma ressurreição para o inferno. Então os sábios, eles foram com de Jesus, e eles foram guiados desde o Oriente até Jerusalém por uma estrela, e agora não era a estrela que estava indicando propriamente de local, há uma pausa. Era preciso que todos soubessem que Jesus nasceu. Onde está aquele que é nascido no reino dos judeus? Poderíamos também ouvir essa questão ecoando hoje nos nossos dias. Onde está Jesus, que é o Salvador de sua vida? Ele está no seu coração? Ele reside na sua família? Ele está com você aonde você está? Onde está Jesus? Onde está aquele que é o seu Salvador, é o seu Senhor? Ele continua lá na cruz como um morto que não pode fazer nada por você? Ou ele está vivo porque ressuscitou? Está no seu coração, está do lado direito do Pai Eterno, está onde estão todos os seus discípulos, de 2 ou 3 reunidos, o seu nome que está no meio deles, em espírito e em verdade. Então os sábios do Oriente, eles foram guiados por uma estrela, mas também foram guiados pelas Escrituras. Irmãos, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, mas a natureza, os céus, o firmamento, não nos pode conduzir a Jesus, a não ser as Escrituras sagradas, a revelação de Deus. Ninguém pode conhecer o Filho se ele não for dado a conhecer pelo Pai. Como também não se pode conhecer o Pai se não for também por meio do Filho de Jesus. Deus deixou isso bem claro. E o fato é que Deus nos amou de tal maneira que Ele veio ao nosso encontro, buscar-nos e salvar-nos. Ele deu o seu Filho por amor a nós. Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus não levou em conta toda a nossa ignorância e pecados. Deus nos amou de tal maneira que mesmo com tanta ignorância e pecados, Ele foi misericordioso e gracioso para conosco, dando-nos a salvação pela fé do seu Filho. Porque crendo se estabelecia e se estabelece uma nova relação de vida com Deus. Crendo, recebendo a Cristo. Quando Jesus disse que isso significa nascer de novo, começar uma nova vida, ser uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo. Se alguém está com Cristo, é uma nova criatura, uma nova pessoa que foi criada, ou gerada de novo pela fé, para ser uma nova pessoa com Deus. Então, meus queridos irmãos, podemos ver os feitos de Deus à nossa volta, podemos ver Deus se revelando pela natureza, podemos ver Deus se revelando pelas circunstâncias, podemos ver Deus se revelando pelas bênçãos, que quando clamamos Ele pela sua misericórdia Ele nos concede. Sim, podemos. Mas como podemos chegar a Deus? Somente por Jesus Cristo. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Como poderemos chegar ao céu? Servindo a Jesus e vivendo para Ele. E este mundo não pode nos separar do amor de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, se de fato e verdadeiramente temos crido de todo o nosso coração que Jesus vive em nós, e nós vivemos dele. Minha vida a ti entrego, eu sou teu e tu és meu. Nós cantamos isso agora.
Última coisa que eu quero destacar a respeito dessa experiência de procurar Jesus, algo que os sábios do Oriente fizeram, é que eles, quando o encontraram, fizeram aquilo que eles deveriam fazer: eles o adoraram. Eles o adoraram. Então, eles encontraram Jesus, eles adoraram Jesus de coração e com os seus bens. Eles abriram os seus tesouros e lhe ofertaram ouro, incenso e mirra, presentes caríssimos, presentes da realeza, porque eles o reconheceram como rei, mas não apenas como rei, como terreno e humano, um rei divino. E quando eles então estavam para retornar aos seus lares no Oriente, eles foram avisados por Deus para que não retornassem pelo mesmo caminho, que não se encontrassem com Herodes, porque Herodes tinha a intenção de assassinar a Jesus. E eles então vão por outro caminho. Mas quem é Jesus no seu coração? Quem é Jesus na sua vida? Ele é o seu Deus Salvador, que só Deus pode salvar, e só Deus pode perdoar pecados. Mas para que isso acontecesse, Ele enviou Jesus, que é Deus juntamente com Ele nos céus, para que se tornasse um homem semelhante a nós, e para que na condição de homem perfeito e justo pudesse ser exatamente o sacrifício de morte pelos nossos pecados. E Jesus aceitou exatamente pelo fato de que Ele morreria e Ele ia ressuscitar. Ele desfaria o pecado na sua morte pela carne, mas Ele derrotaria a morte pela ressurreição. De maneira que Jesus, Ele continua sendo totalmente humano, mas totalmente divino, acima de tudo. Quando Ele voltar, nós o veremos em sua divindade e humanidade. Ele é, e Ele continuará sendo sempre o nosso eterno Salvador. Não porque depois desta vida nos céus haveria possibilidade de pecado, porque isso não vai existir, mas é por meio dele, e é nele que nós existimos, que nós vivemos para a sua glória e para a glória do nosso Pai por toda a eternidade. Então precisamos entender que, como crentes em Jesus Cristo, nós vivemos para adorar, vivemos para o louvor da sua glória. E para que isso aconteça, nós precisamos amá-lo acima de qualquer pessoa e acima de todas as coisas. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. Então, o foco do nosso amor é a nossa adoração a Deus. E as demais pessoas, situações que devemos demonstrar amor, virão em consequência desse grande amor que temos para com Deus. Porque Deus será sempre Deus. E se amarmos uma pessoa ou qualquer coisa, tanto quanto amamos a Deus, então nós estamos dividindo a adoração. Isso é idolatria, é inadequado. Então Deus deve ser o nosso Deus, Salvador, digno de toda a honra, de toda a glória e todo o tempo. Onde quer que estejamos, aonde quer que formos, em qualquer coisa que fizermos. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós devemos viver para quê? Para a glória de Deus. E toda vez que vivemos para a glória de Deus, é como se a nossa luz brilhasse. Glória, 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 em cada pequeno detalhe da nossa vida.
em cada situação de coisa natural ou espiritual, santa, justa e dependente do Espírito Santo na nossa vida, que honra a Deus, que honra a Cristo, que honra o Espírito Santo. Isso é viver uma vida de adoração. Não devemos estar apegados a coisas materiais, né? Aqueles sábios abriram os seus tesouros e os dedicaram a Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu desfruto é bênção de Deus. E tudo é emprestado por um tempo. Um dia, quando morrer, os meus herdeiros vão dividir o que possa ter ficado. E se não tiver nada, vão dividir alguns poucos pertences. Se os quiser, se não fizer uma doação no bazar, né, das roupas que tem. Roupas, boas. Mas adorar a Deus com a nossa vida significa reconhecer que somos mordomos dele, de tudo que ele colocou nas nossas mãos, e que viver uma vida abençoada, viver uma vida em que não haja falta alguma, é provisão de Deus, provisão do Pai eterno. Ele garantiu isso para nós. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas é bom lembrar de um outro detalhe também, já que estamos fazendo uma parte dessa questão de procurar Jesus e adorá-lo, e servi-lo, crer nele como Salvador e Senhor, que se alguém quer viver e não quer trabalhar, então não vai ter o que comer. A palavra de Deus é muito clara, que diz que quem não trabalha, não coma. Podemos ajudar uns aos outros, sermos servos de todos os irmãos como cantamos, mas precisamos ter responsabilidade com a finalidade da nossa vida, tal como criada e salva por Deus em Cristo. Então, procurando por Jesus, Jesus foi encontrado pelos sábios do Oriente. Isso foi decisivo na vida deles. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o encontro que nós também tivemos com Jesus é decisivo na nossa vida. Porque agora vive não mais o nosso eu, mas é Jesus vivendo em nós. Agora não sou eu mais que governo a minha vida, é Jesus que governa a minha vida. Governa a minha vontade, governa as minhas realizações, governa a minha vida profissional, familiar. Porque quem manda na minha vida agora é Jesus, quem manda na minha família agora é Jesus. E claro, cada membro da família precisa aprender que quem manda na vida deles é Jesus. Ele tem que ser o Senhor e Deus da vida de cada um membro da família. Ninguém é obrigado a crer, ninguém é obrigado a procurar Jesus, mas para ser salvo, para ter a vida eterna, para viver com Deus aqui e na eternidade, para ser uma pessoa feliz, é preciso ter um encontro com Jesus. Isso é decisivo. A decisão de viver para Jesus, a decisão de viver para a glória de Deus. E os sábios do Oriente, eles prontamente obedeceram a recomendação de Deus: não volte pelo mundo. Ali estava a fé no coração deles. Estrangeiros que vieram encontrar com Jesus, estrangeiros que vieram ser testemunho do nascimento dele em Jerusalém, e agora homens que voltam guiados pela palavra de Deus, não mais pelo ensino. É interessante, quando eles chegam em Jerusalém, parece que a estrela some. E quando eles ouvem que pela Escritura Jesus vai nascer em Belém, a estrela reaparece. E ela os guia a onde Jesus está. É de Deus mesmo.
E Deus toma toda a providência para mim e para você. Ele é propício. Jesus é a propiciação para a nossa salvação. Porque Deus nos ama. Você já teve o seu encontro com Jesus? Jesus já está morando e reinando no seu coração? Você é uma pessoa que segue e serve a Jesus? Você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Os sábios são guiados por uma estrela, mas os crentes são guiados pelo Espírito Santo, iluminados pela palavra de Deus, as Escrituras, para que não apenas tenham encontro com Jesus, mas sigam e sirvam a Jesus e vivam a Deus. Você já teve esse encontro? Se você ainda não teve este encontro, abra o seu coração, corra para Jesus, confesse como seu Salvador e Senhor, peça-lhe perdão dos seus pecados e creia, porque a palavra dele é fiel e verdadeira para te perdoar todos os pecados e purificar de toda injustiça e te dar uma nova vida. Creia nisso e você vai poder experimentar uma nova vida pelo Espírito Santo de Deus, que vem habitar em você e vem guiar a sua vida. Que Deus te abençoe e que você, como sábios, oriente, como muitos de nós, possa encontrar com Jesus e nós que já o encontramos, poder viver para Jesus por amor, com muito amor, com fé, buscando sempre a direção do poder do Espírito Santo. Amém? Nós vamos orar e assim que a palavra de Deus se guardar em nosso coração. Pai de amor, obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, Te adorando, Te servindo e desfrutando, Pai, dessa presença santa e gloriosa do Senhor, em espírito e em verdade. Te agradecemos pela Sua palavra, porque ela sempre alimenta a nossa vida espiritual, ela sempre alimenta a nossa fé e nos traz ainda uma fé cada vez maior e inabalável. Obrigado. Obrigado porque o Senhor, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, veio ao nosso encontro. O Senhor está em nosso coração. O Senhor é o nosso Deus Salvador e a nossa união com o Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que a Sua graça seja sobre todos nós. O poder do Espírito Santo esteja conosco, nos ungindo com capacidade, sabedoria e poder para te seguir, para te servir, para glorificar o Senhor como o único Deus verdadeiro, junto com o Pai e com o Espírito Santo, nosso Deus eterno. Muito obrigado. E que o Senhor, nessa noite, adentre os corações daqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, não encontraram ainda. O Senhor já veio encontrá-los, mas eles ainda não encontraram. Abra os olhos da alma, abra o entendimento, Senhor Jesus. Abra, Pai, os corações, para que sintam, para que entendam, para que vejam, e pelo Espírito Santo sejam conduzidos a confessar Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Faça essa obra maravilhosa de salvação nesta noite e por meio da Tua palavra que foi proferida. Guarda-nos no Teu nome, Pai, para o Senhor Jesus, em nome dele que eu